Muito bem, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos na casa do Senhor, com bastante gente, né? Templo quase lotado. Isso aí uma bênção de Deus, né? Uma grande bênção do Senhor nosso Deus. Nós chegamos na terça-feira, no culto, e encontrar um tanto de gente desse aqui. Tanto de obreiros aqui na minha retaguarda. Se eu não puder pregar aqui, tem muita gente para pregar aqui, né? Uma maravilha. Até aí no banco tem pastores, evangelistas, presbíteros, enfim. Nós vimos que Deus está olhando para nós neste lugar, né? Graças ao bom Deus. Às vezes nós somos tomados por algumas lutas e aflições, porque isso aí é algo que Jesus mesmo já falou, né? No mundo tereis aflição. Ele disse, mas não tema, porque eu venci o mundo. Não foi assim que Jesus disse? Então, se nós cremos que Jesus venceu, nós também vamos vencer, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, para não ser preciso ficar muito tempo em pé, né? Nós vamos ler uma palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que nós diz a palavra do Senhor, que a epígrafe do texto nós diz o sermão profético e o princípio das dores. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nós quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Amém, Jesus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos nesse instante. Queremos pedir a atenção de todos, né? E dizer aos irmãos, só sair do templo se for por uma necessidade, né? Se for lá só para tomar um ar lá fora, não compensa, né? Então liga um ar aqui mesmo. Mas vamos ficar atentos para que Deus possa nos abençoar através deste momento da palavra. Porque já ouvimos aqui os louvores, já cantamos, né? Já oramos, fizemos um período de oração, mas Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações, né? E eu creio que entre todos nós que aqui estamos,
muita gente veio pedindo para Deus que falasse com ele, falasse com ela, né? Porque necessita de uma palavra. Então, nós olhando para o texto que está em apreço nessa noite, nós vimos que Jesus entrou no templo de Jerusalém, que era chamado Templo de Salomão, né? O templo era formoso, era lindo, né? Era grande o templo, um templo muito alto, tinha uma grande estrutura naquele templo, né? Inclusive, hoje, tem um templo chamado Templo de Salomão, que foi construído aqui em São Paulo, pela Igreja Universal, né? E é o mesmo modelo daquele templo lá de Jerusalém. Estava olhando, é o modelo do templo, as informações, enfim, um grande templo ali. Mas nós estamos falando aqui na Bíblia do templo chamado Templo de Salomão, templo que Salomão construiu. E quando ele foi inaugurar esse templo, nós olhando no livro de Samuel, nós encontramos, quando ele foi inaugurar esse templo, o poder de Deus foi tão grande que Salomão entrou para fazer a inauguração e ele foi orar dentro do templo. E quando ele foi orar para a inauguração do templo, o Senhor se manifestou, Deus desceu ali naquele lugar. E o poder de Deus foi tão grande que nem o sacerdote conseguia ficar em pé dentro do templo. Às vezes tem gente que acha que todo mundo que cai no templo é coisa estranha, mas não é. Tem gente que cai no templo pelo poder de Deus, né? Pelo poder de Deus, que a carne nossa às vezes não suporta, que a nossa carne é fraca. Ela às vezes não suporta o poder de Deus, a força do Espírito, e a pessoa acaba às vezes caindo. Então, o próprio sacerdote não conseguiu parar em pé, dentro do templo, quando foi feita a inauguração do templo chamado Templo de Salomão, né? Mas, quando Jesus entrou no templo e olhou o templo, junto com seus discípulos, aí quando eles iam saindo do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para olhar a estrutura do templo do lado de fora. Às vezes eu fico olhando e não imagino como aqueles homens puderam fazer aquele templo. Lá tem pedra que pesa 20 toneladas, uma pedra, que foi erguida, colocado lá na altura da parede. E aí você fica olhando que guincho que essa turma tinha naquele tempo, qual é o maquinário que eles tinham. Então tem muita coisa que nós ficamos na nossa mente, que nós só vamos descobrir muita coisa depois que nós estiver vivendo a vida eterna. Nós vamos descobrir muita coisa, são segredos. E eu vejo muita gente preocupada, que hoje tem gente que está mais preocupada em descobrir segredos, do que aprender a palavra de Deus. Mas era um segredo aquilo ali. Aí Jesus disse, muito bem, estou olhando a estrutura desse templo, mas não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo ali chamou a atenção dos discípulos. Mas no momento eles ficaram tão chocados com essa palavra de Jesus, que eles nem fizeram pergunta, como que ia acontecer uma coisa dessa. Eles sabiam que Jesus não falava bobagem, Jesus não falava abobrinha, que nem diz a turma. Hoje tem muita gente que fala certas coisas que não dá para acreditar, mas as pessoas falam, Mas Jesus não falava bobagem. Jesus, quando falava, a palavra dele sempre foi a verdade. A palavra dele é a verdade. Aí eles foram para o monte, chegou lá no monte, eles chegaram antes do povo chegar, os discípulos abordaram Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus. Nessa pergunta, que está num versículo ali que eu li, eles perguntaram 3 coisas para Jesus a respeito da palavra que Jesus disse lá no templo. Eles disseram, escuta, quando serão essas coisas? Em segundo, quais os sinais da tua vinda? Em terceiro, quando será o fim de todas as coisas? O fim do mundo. Fizeram essas 3 perguntas para Jesus, num momento só.
Aí Jesus se assentou com eles e começou a explicar para eles, né? Jesus começou a explicar para eles. Então, nós vimos aqui na palavra, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra ser derrubada. Estando assentados no monte das oliveiras, chegaram a ele e seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sabe por que Jesus disse isso, irmão? Porque Jesus sabia que no decorrer de todo esse tempo, de todos esses anos que viria pela frente, muita gente seria enganada. Seria enganado. Nós podemos, se nós for olhar as coisas com atenção, hoje mesmo está cheio de enganadores na terra. E já teve até gente que veio dizendo que ele é o Cristo, né? Que ele é o Cristo. E hoje tem gente que idolatra uma pessoa. Eu já vi crente que idolatra um homem, né? E aquele homem para ele é um Deus. Mas Jesus disse: tenha cuidado, que só existe um que deve ser atendido à sua palavra, que deve ser venerado, que deve ser honrado, que deve ser glorificado. É o Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem: mas Deus não é? Mas Deus é o Senhor Jesus Cristo também. Jesus disse para os seus discípulos: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, se Jesus falar, é Deus falando. E Deus, é o Pai. Então, Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas tem muita gente sendo enganado. Mas Jesus disse: acautelai-vos. O que quer dizer essa palavra? Tenha cautela, né? Tem coisas que você tem que olhar bem, que você tem que analisar para ver na realidade da onde está saindo aquilo ali. Se é ouro, se é prata ou se é pedra, né? Nós temos que saber discernir as coisas. E como nós vamos saber discernir as coisas? Tem um que pode nos ensinar, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele nos dá a qualificação que nós precisamos para poder vencer o mundo. Vencer o mundo. Quantos crentes que eu conheço que não venceu o mundo? Mas o mundo venceu eles. Os prazeres do mundo venceu ele. Ele começou a desejar os prazeres do mundo e os prazeres envolveram ele. E a pessoa, às vezes, acaba até descrendo naquilo que Deus fez na vida dele, porque ele passa a amar mais as coisas terrenas do que as próprias coisas de Deus, a própria salvação da alma, que a nossa salvação, na verdade, o preço dela é muito alto. Qual é o preço da nossa salvação? Não é em dólar, não é em libra, não é em reais. Não. A nossa salvação custou o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos lavados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Qual é a lavagem do sangue do Senhor? Lavagem do sangue do Senhor não é para tirar a sujeira do corpo. A lavagem do sangue do Senhor é a purificação dos nossos pecados. E Ele nos capacita através do Espírito Santo para que nós possamos vencer o mundo com as suas concupiscências e não deixarmos ser enganados por ninguém. Então Jesus disse: cuidai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis
ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora eu pergunto para os irmãos, alguém já viu rumor de guerra? Alguém já viu guerra? Nós estamos num mundo que está sendo torturado, pessoas morrendo, pessoas sendo bombardeadas, famílias, escolas, hospitais. Vi reportagem de hospitais sendo bombardeados. Aí você vê a guerra de Israel com o Líbano, é guerra com a faixa de Gaza, é guerra com o Irã, é guerra com os Estados Unidos, é países da África guerreando. Você vai acompanhar, tem 8, 10 guerras em andamento. É a Rússia guerreando com a Ucrânia. Mas tem gente que não está vendo nada disso. Não está vendo nada, mas Jesus disse, olhai todas as coisas, para que ninguém vos engane. Nós estamos num tempo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Guerra para todo lado. Pessoas morrendo, crianças sendo atingidas, senhoras, jovens, enfim, porque a guerra é guerra. Guerra nem crime é matar as pessoas, porque é guerra. Foi declarada uma guerra. Então Jesus disse, olhai todas as coisas, que virão guerras, rumores de guerra. E isso ainda quando você não vê guerra dentro da própria igreja. Ainda tem lugar que tem guerra até dentro da igreja. Aí nós vamos ver na sequência da palavra que nós diz assim, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Que eles fizeram na pergunta, quando seria o fim? Quando seria todas essas coisas? O que é todas essas coisas? É quando Jesus falou do templo. Mas quando vai acontecer isso? De não ficar pedra sobre pedra? Mas se for lá hoje, ninguém sabe mais aonde que era o local do templo. Porque não ficou uma pedra para marcar. Aí você fica olhando, mas como que tiraram tudo isso de lá? Como que tiraram essas pedras de um peso tremendo? Mas a palavra do Senhor tem que ser cumprida. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Mas derrubaram o templo, derrubaram. Não tem o templo hoje. Não tem, foi construído o primeiro templo, foi construído o segundo, mas nenhum dos dois existe. Aí levantou-se no lugar do templo de Salomão, naquela região ali, levantou-se um templo muçulmano chamado Mesquita del Mar. Está lá, um templo lindo que está lá, cheio de ouro, de prata, de tudo que é coisa. Mas não é o templo de Salomão. Não é o templo que Deus mandou construir. É um templo de um povo que não acredita em Jesus como Salvador. Por quê? Porque Jesus advertiu para as mudanças das coisas durante o tempo. O tempo vai passando e as coisas vão mudando. Eu já vi tanta coisa mudar, depois que eu conhecia Jesus como Salvador, já vi tanta coisa mudar, que tem hora que a gente fica até assustado. A gente fica até assustado. Mas sabendo que ainda não é o fim. Jesus disse, ainda não é o fim. Mas outras coisas ainda surgirão. Ele disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Aqui nós paramos, haverá fome. Mas eu vi um relatório esses dias, falando da quantia de comida que é jogado fora aqui no Brasil. Que o Brasil não é considerado um país rico. Ele ainda é considerado um país pobre. Mas a quantia de comida que é jogado fora. Que é jogado fora. Enche sacos de lixo de comida jogado fora.
Mas você vai ver, em todo lugar, tem gente passando fome. Tem gente pedindo, pelo amor de Deus, um pratinho de comida. Mas tem comida sobrando. Mas a palavra diz que haverá fome. Hoje tem famílias inteiras que faz uma refeição durante o dia, e alguém pode pensar assim, mas essa refeição é requintada, né? Não, é uma coisinha para cada um. Tem países que vivem uma miséria. E aí, mas por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida. Então, nós estamos vendo o que significa isso, pastor Antônio. Significa que breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E nós temos que preparar para isso. Hoje eu vejo gente que se prepara para tudo quanto é coisa. Se for para comprar uniforme, eu compro. Se for para comprar um sapato, salto alto, eu vou dar um jeito. Se for para comprar uma gravata daquelas requintadas, eu vou comprar e vou não sei o quê. Mas tem gente morrendo de fome. E são muita gente aqui no Brasil. Isso não olhando para outros lugares, para alguns países asiáticos, para alguns países africanos, enfim, aonde a miséria ainda é muito maior. Mas tudo significa que Jesus Cristo está voltando. E o que nós temos que fazer? Nós temos que se preparar. E aí nós temos que dar uma olhada assim para dentro de nós. Porque tem gente que olha para o irmão fulano, olha para o irmão ciclano, mas aquele irmão não sei o quê, aquela irmã lá não sei o quê, aquele irmão não sei o quê, aquele outro não sei o quê, mas para ele não olha. Mas Jesus disse que é para cada um de nós olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e ver que estado nós estamos para aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Cada um tem que olhar para dentro de vós. Mas a palavra nos diz, mas todas essas coisas são princípio de dores. Meu Deus, os discípulos ficaram preocupados, mas meu Deus, tudo isso que o Senhor está falando, que vai acontecer, é princípio de dores. É só princípio. Nós temos que dar graças a Deus, irmão, que aqui no nosso país, aqui no Brasil, ainda não é proibido pregar o Evangelho. Ainda não é proibido andar com a Bíblia na mão. Mas tem lugar que a pessoa não pode fazer um culto como este, não pode carregar uma Bíblia, não pode ir para a igreja, não pode, que é proibido. Tem países restritos. Tem países, hoje, nós olhando hoje para a China, que é um dos maiores países do mundo, e é o país, um dos mais populosos do mundo, a China. Hoje já é liberado para construir algumas igrejas lá. Mas só que a pessoa tem que pegar uma cartilha lá das autoridades. E as autoridades que vai dizer que dia que pode fazer culto, o que pode se falar lá no culto, ou a missa que seja, não pode falar qualquer coisa, tem que pegar uma cartilha e cumprir aquela cartilha. Senão, sabe o que acontece? Eles vão lá e põem um guincho lá, uma máquina e desmancha aquela igreja. E acabou essa história. Agora, aqui no Brasil, nós estamos vivendo, graças a Deus, uma grande liberdade que merece nós dar um brado de glória para Jesus. Quantos podem dar um brado de glória aqui para o Senhor Jesus Cristo? Porque nós estamos num lugar de liberdade. Lugar que pode fazer culto na praça. Pode fazer culto na praça. Lugar que pode entrar nos hospitais com a Bíblia na mão, pode orar pelos doentes. Um lugar que pode
ir na Praça Central, pode ir em qualquer lugar e fazer um culto, pregar a palavra. Só que tem muita gente que não faz, porque tem liberdade. Todas as coisas que têm liberdade, às vezes é desprezado, porque a pessoa não está nem aí. Agora, quando a pessoa não pode, quando alguém diz assim, você só pode comer 100 gramas de comida. A pessoa fica olhando lá de onde está um prato de meio quilo, e só se eu pudesse comer tudo aquela pratada, né? Porque eu só posso comer 100 gramas. Mas quando tem comida à vontade, joga fora. Então é assim, nós estamos vivendo uma liberdade que muitas vezes não é valorizada. Mas o que nós vamos fazer, pastor Antônio? Nós vamos fazer um jejum, oferecer ao Senhor, porque Ele nos deu liberdade. Nós estamos num país que ainda não tem essas restrições. Graças a Deus. Vamos orar. Orar pelas autoridades, pedir a Deus que dirija as autoridades. É isso que nós temos que fazer, o que a Bíblia manda. Versículo 9 diz, versículo ainda 7. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Ah, meu Deus, mas isso não está acontecendo. Fome e peste. Lembra do Covid? Quem lembra do Covid aqui? Que coisa tremenda. É uma peste que assolou o mundo inteiro. Assolou o mundo inteiro. Morreu milhões de pessoas no Covid. Mas ninguém estava esperando. É peste. É sinal da vinda de Jesus. Aí está a AIDS. Aí está outros câncer disso, câncer daquilo, câncer daquele outro. Quando a pessoa menos espera, vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame, recebe um diagnóstico. Você está com câncer. Aquilo é a mesma coisa, soltar uma bomba na vida da pessoa. É a mesma coisa. Eu já passei por isso. Cheguei, o médico falou, isso aqui é um câncer. Daí a Iolete falou assim para o médico, mas é benigno, não é maligno? Aí o médico falou, não existe câncer benigno. Quando falou que é câncer, é maligno. E eu saí dali, nós íamos para um restaurante almoçar. Eu falei para a Iolete que eu nem quero almoço. Ela falou, não, vamos almoçar porque nós temos que acreditar que Deus vai dar força para nós vencer. Aí fomos e almoçamos. E Jesus me curou. É claro, passei por procedimento, enfim, mas Jesus me curou. Aí aquele médico que eu estive internado no hospital em Londrina para fazer os procedimentos, naquele tempo eu morava em Cruzeiro do Oeste. Aí o médico falou, olha, você tem que fazer exame porque até tal tempo ele pode voltar. Eu falei, mas eu dei a Deus para ele, não é para voltar não. Aí graças a Deus não voltou mais. Mas tudo isso é experiência para nós. Tudo isso é experiência. Nós temos que saber que nós estamos sujeitos a todas as coisas. Eu estava com o meu joelho dobrado ali agora há pouco, cheguei atrasado porque estava interrompido o trânsito em um lugar que eu não podia ir nem para trás nem para frente. E fiquei ali, tem um caminhão atravessado lá fazendo um serviço. Tive que esperar um tempão ali para poder sair. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou alcançar o culto hoje? Mas umas horas abriu lá. Mas, na verdade, meus irmãos, eu dobrei meu joelho aqui e estava agradecendo a Deus pela saúde, pelas condições, pela minha família que o Senhor tem dado. Então, tudo isso nós temos que lembrar. Nós temos que falar com Deus, igreja. Falar com Deus. Eu fico admirado que às vezes você vai fazer 10 minutos de orações. Meu Deus. Se eu falar aqui, tem gente que não vai acreditar. Mas eu sou crente ainda de um tempo que na terça-feira era 1 hora de oração. Alguém aqui viveu isso?
só os jovens. É só a juventude. A terça-feira era 1 hora de oração. Vocês já imaginaram? Camarada orar 1 hora de joelho. Aí vai fazer calo no joelho. Só que... Então, é assim. Mas só que a oração, ela é uma ferramenta. Que a nossa oração é que vai mover o coração de Deus. Quando Jesus disse, batei, batei, abrir-se-vos-á. Ele não estava falando para você pegar um martelo, chegar na porta e ficar batendo. Tá, 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 tá. Não. Ele estava falando para você bater na porta que se abre, a porta do céu. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Aleluia! Então nós temos que aprender que a igreja não pode viver sem oração. Nós temos que orar. Estou falando aqui só porque eu estou ensinando. Eu tenho noite que é 2 horas da madrugada, eu estou com o meu joelho dobrado. Estou orando por essa igreja. Estou orando pelos companheiros de ministério. Para que Deus dê força a cada um, que Deus dê graça, que Deus abençoe, que Deus salve a alma, que Deus cure os doentes. Nós temos que bater, irmão, bater na porta. Mas na sequência que nós diz, então vós hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu vi uma reportagem, irmãos, que me deixou muito sentido. Pegaram uma família de pessoas crentes num país que não aceita isso, cavaram um buraco, colocaram aquelas pessoas ali e foram jogando terra. E foram jogando terra nas pessoas vivas. E aquela terra foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que cobriu eles. E eles morreram ali, debaixo daquela terra. Só porque eles eram crentes. Agora, o que nós vamos dizer para Jesus? Se nós que temos uma liberdade tremenda, não fazemos nada. Não fazemos nada. Aí nós vamos chegar lá, se nós for arrebatados, o arrebatamento vai ser uma surpresa, igreja. Vai ser uma surpresa primeiro para a igreja. A surpresa. Segundo, para o mundo. Porque na hora do arrebatamento vai subir quem é santo. Hoje não dá para falar chamar que o camarada é santo, que a turma ignora. Mas lá no céu, Deus não fala os assembleianos. Lá no céu, Deus não fala os evangélicos. Lá eles falam os santos da terra. Porque a igreja que vai ser arrebatada, ela é santificada. É um povo que mostra para o mundo que ele não é do mundo. Jesus disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A igreja é comprada e remida pelo precioso sangue do Cordeiro. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, nós não somos mais do mundo. Mas temos que ver os frutos que nós damos. É um grande problema, né? Porque, além de tudo, o cara tem que produzir fruto. Vocês já pensaram? A gente, às vezes, nem orar não ora. Não canta. Às vezes, está cantando os hinos da harpa, você olha de onde tem 10 cantando, tem 15 parados. Porque caiu da moda. Isso aí era uma moda, cantar. Às vezes você vinha 100 metros longe da igreja, a igreja estava cantando os hinos da harpa, você escutava 100 metros de distância. Mas hoje não. Hoje a turma, não, eu vou para ver lá. Aí termina o culto, um fala, o que achou da palavra do homem?
Porque ele não está buscando a palavra de Deus. Ele veio para ver a palavra do homem. Mas se a pessoa vem para ouvir Deus falar, Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ele, vai sair dali mudado, empolgado, com vontade de dar glória a Deus. Porque Deus falou com ele. Oh, glória! Aleluia! Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha aí. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Tá? Então, Jesus disse, olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Tem gente que diz, eu não vou mais na igreja porque eu estou escandalizado. Não gostei da palavra do homem. Tem uma irmã que sentou perto de mim e falou não sei o quê. E outra não sei mais o quê. Tem gente que por uma moeda ele já deixa de vir na igreja. Eu não vou mais. Não, irmão. Ainda que alguém nos afronte, nós temos que tentar resolver esse problema e temos que perdoar o irmão ou a irmã, se alguma coisa não serviu para nós. Temos que perdoar, porque senão nós não vamos subir no arrebatamento da igreja. Não vai subir. É uma das piores coisas que a Bíblia fala, é esse desentendimento entre irmãos. Ah, não vou mais congregar aqui, eu vou lá para a igreja do Paulinho, vou para a igreja do Zezinho, vou para a igreja não sei do quem, e vou para não sei quem, porque não gostei de tal coisa. Irmão, nós não temos que gostar ou não gostar. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor nosso Deus. Nós viemos aqui prestar uma adoração a Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós somos dependentes de Deus. Agora, quando nós começamos a escolher as coisas, não, isso aqui eu não como. Você já viu tratar de pessoas que chegam assim na tua mesa e falam, isso aqui eu não gosto. Esse outro aqui eu não como. Esse outro ali não dá. Aquele outro lá comi uma vez e me fez mal. Aí o dono da casa fica, meu Deus, o que eu vou fazer? O camarada vai sair daqui reclamando da comida. Então tem hora que a comida não é aquilo que nós queríamos comer. Que se fosse por nós, o cara ia dizer, manda uma feijoada aí, manda uma carne assada, manda isso, manda aquilo, 1 litrão de coca. Mas às vezes não é essa a comida. Deus tem algo porque Deus conhece o nosso organismo. Que eu não estou falando do organismo nosso humano. Eu estou falando do organismo espiritual. Porque existe o corpo material, mas existe o corpo espiritual. Então, nós temos que, nem sempre nós comemos só o que nós quer. Veio uma palavra que não é a que nós queríamos, mas eu vou analisar porque tirar a casca da banana e vai ter alguma coisa que presta aí dentro. Então, nós temos que entender que aqui é casa de Deus. E aonde é casa de Deus é porta do... Onde é casa de Deus é porta do... Não é porta da feira, não. É porta do céu. Casa de Deus. O que Jacó disse quando ele estava pousando lá, com a pedra por cabeceira, lá no meio da relva? E ele viu Deus entronizado naquele lugar, viu os anjos descendo e subindo por uma escada que subia para o céu. Aí, quando ele acordou, ele disse, vixe, eu vi uma visagem. Ele disse, não, esse lugar é casa de Deus. E é porta dos céus. E ele votou um voto ali. Quem está lembrado qual é o voto que ele votou?
Ele fez um voto, ele disse, Senhor, de tudo quanto eu possuir, eu te darei o dízimo. Não é uma doidura? Porque às vezes a pessoa ganha 5 mil, não vai dar o dízimo de 5 mil, dá de 2. Né? Dá de 2. E não conta para ninguém quanto é que ele ganha. Coisa difícil às vezes você saber quanto é que alguém ganha. Porque se ele contar quanto é que ele ganha, vai ver que não está certo. Né? Não está certo. Então, Jacó podia ter dito, não, se Deus me abençoar, no caminho que eu estou indo, nessa jornada que eu estou indo, e Deus me der, ele disse assim, se Deus me der umas 200 vacas, boi e cavalo, eu vou dar o dízimo. Ele disse, não. Ele disse, se o Senhor me der calçado para calçar, e roupa para vestir, e pão para comer, até que eu retorne à casa do meu pai, de tudo quanto eu possuir, eu darei o dízimo. Pronto. Aí isso aí deu um problema na vida de Jacó. Deu um problema, que ele chegou lá, na casa de Labão, que era tio dele, e Labão colocou ele lá para trabalhar, te dou as ovelhas malhadas, e que nascer malhada é tu, era o salário dele. Cada 10 nascia 7 malhadas. Aí quando o homem foi ver, Jacó estava com um rebanho. Ele disse, não, vamos mudar a história, agora não é mais a malhada, agora é a pintada, agora é não sei o quê. Aí só vinha pintada. Por quê? Porque ele tinha feito um voto a Deus, igreja. Quantos aqui acreditam nessa palavra, pode dar um brado de glória para Jesus. Tem hora que nem o mundo não entende. Mas como é que pode? Tá, né? Para mim mesmo, já teve gente que falou lá para trás, mas como que pode que você conseguiu isso? Pare lá. Fala lá, eu tenho um propósito com Deus. Quanto pode dizer junto comigo? Eu tenho um propósito com Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ver. Que maravilha. Meu Deus, é 9 horas. Se ninguém me avisou. Então diz aqui, e surgirão muitos falsos profetas. Que tem de gente indo atrás de falsos profetas, mas está cheio de crente. Falsos profetas, o cara parece aí falando 1000 coisas, aí o crente já sai atrás dele. Parece que nunca viu Deus. Surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É um grande problema hoje, é a temperatura do amor. O amor esfriou. Sabe aquele crente que tinha aquele amor, né? Que amava o próximo, que amava o pecador, queria ganhar o pecador para Jesus, que amava o templo, que amava os outros irmãos, e que tal. Mas, de repente, aquele amor vai esfriando. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. De repente, a pessoa não ama mais coisa nenhuma. E o amor é o que conquista. É um amor que nos dá capacidade para vencer. Você não vê um casal que um ama o outro, nem sempre é mar de rosa. Tem dia que a mulher fica no ponto e diz, hoje eu não vou nem fazer comida para esse camarada. Mas, de repente, o amor fala mais alto. Não, mas eu amo ele. Eu vou fazer um feijão com arroz aqui mais bem temperado que os outros dias. É assim, irmão. Tem que ter amor. Quando não tem amor, qualquer coisinha um já fala, pode, então você toma o teu rumo, some daqui. Né? Some daqui. Porque não tem amor, está ali só pelo desejo da carne. Mas a igreja tem que ser revestida pelo amor. Tem que ter o amor na sua vida. Glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí nós aprendemos a última coisa aqui. Aquele que perseverar até o fim. Tem gente que chega, qualquer coisinha que você vai falar com a pessoa, para receber casamento, que eu tenho 30 anos aqui nessa igreja. Outros falam assim, eu nasci aqui.
e não sei o quê. Quem que quer saber se nasceu aonde que nasceu? Quem quer saber se tem 30 anos, se tem 50? O amor não pode esfriar. Nós temos que ser o mesmo. Se aceitamos Jesus há 50 anos atrás, mas hoje nós temos que ser o mesmo crente. Ter o mesmo amor, obediência, mansidão. Buscar a Deus, fazer o que nós compete fazer. Agora tem gente que, só falta ter gente chegar lá no céu, se ele puder ir. Chega lá e procurar São Pedro. Tem que ver, porque eu trabalhei 30 anos lá. Tem que ver quanto que eu tenho aí, porque tem que receber aí um acerto de conta. Vai ter gente que vai querer acerto de conta com Jesus. Não é assim. Nós temos que agradecer a Deus que Jesus deixou. A Bíblia diz que Jesus se despiu da glória. Ele se despiu da glória. Deixou o céu. E se tornou como um ser humano e veio ao mundo. E aqui ele sofreu, ele foi perseguido, foi maltratado, passou necessidade, foi espancado, foi cuspido no rosto, porque ele veio salvar a minha e a tua alma. Aleluia. Aí, de repente, nós estamos aí com 30 anos de crente. Eu tenho 30 anos, tem que saber que nada, rapaz. Dia que tocar a trombeta nas alturas, Deus não vai dizer, agora sobe os que têm 50 anos. Será que vai ser assim? Aí vai só quem tem 50 anos. É nós, né, pastor Celso? Aí, agora vai tocar a segunda vez a trombeta, sobe quem tem 30 anos de fé. Não, mas vai ter gente que aceitou Jesus naquele dia. Mas aceitou de coração, se arrependeu dos pecados, entregou a vida nas mãos de Jesus, ele vai subir. Oh, glória! E vai ficar muito crente parrudo aí. Esses crentes parrudos, não sei o quê, vai ficar aqui. Aí vai enfrentar o anticristo. Aí depois, irmão, depois que a igreja for arrebatada, meu Deus do céu, quando é no outro dia, não vai caber carro nesse pátio aí. Não vai caber carro. Eu ouvi dizer que a igreja foi arrebatada, ficou algum pastor aí? Ficou algum pastor aí? Será que vai ter um culto? Queria que orasse por mim. Aí vai pagar o preço. Porque a salvação hoje é de graça, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas quem ficar na vinda de Jesus, ele vai ter que pagar o preço com o seu próprio sangue, porque não valorizou o sangue do Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aí Jesus respondeu aqui a última pergunta deles, né? Quando serão essas coisas? Quais os sinais da tua vinda? E a terceira pergunta, quando será o fim? Aí Jesus disse, olha, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as criaturas. Então virá o fim. Amém, igreja? Convido a igreja para estar em pé nesse instante. E eu quero fazer